Bom dia, nosso grupo vai apresentar sobre o Instituto de Penhor. Meu nome é Gustavo, estou aqui com os meus colegas Fabrício e Escobar. Nós vamos explicar sobre esse meio de garantia real. Primeiramente, o que é penhor? Qual o conceito de penhor? O penhor é uma forma de garantia real que serve para dar uma segurança para o credor de que o devedor vai cumprir com a obrigação. Vou utilizar um exemplo, como o professor Basoli gosta de exemplos, isso é muito bom. Vamos supor que eu queira comprar um salgado na cantina daqui. E eu peço, Fabrício, por favor, compra um salgado para mim. E aí você fala, tá, mas cadê o dinheiro que você vai me dar? Eu falo, não tenho dinheiro agora. Mas faz o seguinte, fica com o meu celular, o meu celular vai ficar contigo, enquanto eu pego o dinheiro lá e te devolvo. Então, o penhor serve mais ou menos dessa maneira. Você pega um objeto, um bem, e entrega como uma forma de garantia real para fazer com que o credor tenha segurança de que a obrigação será cumprida. Essa garantia real funciona dessa maneira. A propriedade continua comigo, a propriedade do bem, mas a posse muda. A posse vai para ele em regra. Tem exceções. É mais ou menos isso. Dentre os meios de garantia real, o penhor é uma das mais eficientes e rápidas, assim, vamos dizer. Ela é mais dinâmica, mais líquida, assim, do que, por exemplo, a hipoteca que vai ser apresentada posteriormente por outros colegas. O penhor, ele tem alguns princípios. Os princípios fundamentais, e eu vou falar de 3 deles, a iniciar pela acessoriedade. A acessoriedade basicamente fala que o penhor, ele existe em função de outra coisa. Que no caso, essa coisa é a dívida que eu tenho, por exemplo, no caso do salgado, com o Fabrício. Então, essa dívida, a partir do momento que ela deixa de existir, o penhor deixa de existir também, porque ele existe em função dessa dívida. Ele é um acessório dessa dívida. O princípio da tradição, que é mais ou menos isso. A tradição diz respeito à entrega de um bem para ele, no caso, uma inversão de posse ali, mas que mantém ainda assim a propriedade. Há exceções, como o Fabrício vai falar posteriormente, mas em regra é assim que funciona. A posse, ela é alterada, mas a propriedade não. O terceiro princípio é o princípio da indivisibilidade, que fala que basicamente a garantia de penhor você não pode ir diminuindo ela à medida em que você vai pagando a dívida. Vamos supor que eu pague metade da dívida do salgado pro Fabrício. E aí ele vai me dar metade do celular? Não funciona assim. Mesmo que fosse dinheiro que eu tivesse te dado como uma forma de garantia, não funciona dessa maneira. Você não vai dividir o bem do penhor. Então, por isso a indivisibilidade. Porque você só vai me devolver o celular quando eu te entregar toda a dívida, quando eu pagar toda a dívida que eu estou te devendo. Agora o Fabrício vai tomar aqui com as modalidades do penhor. Bom dia, pessoal. Sou Fabrício Passos e vou dar continuidade a essa etapa da nossa apresentação, falando mais especificamente dessa dinâmica da posse. Como o Gustavo muito bem pontuou, ele falou que temos aquela posse tradicional que é dada nos moldes do próprio artigo 1431, que ele vai falar que é contemplado o penhor nessa troca, nessa inversão de posse, passando do devedor para o credor. Porém, a gente vai ver que tem algumas exceções e eu gostaria de pontuar até mesmo como uma tentativa satisfatória do legislador ao adequar fatores tanto como a segurança jurídica por parte do próprio credor e também a necessidade daquele bem para fins de própria contemplação. E eu pontuo, por exemplo, o caput do 1431 ele vai falar que dar-se-á com a inversão de posse do devedor para o credor para sanar o débito. Porém, se a gente pontuar, a gente vai ver que mais embaixo, no parágrafo único, vai falar que tem as exceções, como você muito bem pontuou, Gustavo. Que dessas exceções eu gostaria de destacar principalmente o penhor rural e o penhor veicular. Do penhor comum, a gente tem, por exemplo, a tradição real, que é a entrega física e o desapossamento. Ou seja, o credor ele acautela o bem em cofre, no caso de uma negociação com um possível banco. Se ele colocar em penhor um relógio, outra joia, vai ficar lá naquele cofre até a possível quitação, o possível adimplemento. Porém, eu trago perante a vocês o caso, por exemplo, de um penhor rural. A pessoa querendo pleitear um plantio, ele pega aquele crédito rural e ele coloca uma máquina, um equipamento agrícola e inclusive até uma propriedade, um imóvel que pode ser penhorado também. Creio que vão concordar comigo que seria um pouco ilógico eu tirar daquele agricultor uma máquina que vai ser essencial para a contemplação daquele débito. Seria quase que um cerceamento, seria quase que sobre a pena de extinção do próprio caráter da concessão de crédito. Como é que eu te concedo o crédito e tiro as ferramentas do adimplemento desse crédito?
e de assim em diante a gente pode ir pontuando. E sobre o caráter acessório, que você muito bem pontuou, a gente tem aquela ideia de uma obrigação principal e essa obrigação secundária, que seria o penhor, até eu quitar essa obrigação principal, que seria justamente eu não tirar esse bem necessário para a quitação do devedor. Também falando sobre a indivisibilidade, que poderia gerar uma dúvida internamente em vocês, que seria a questão de, Fabrício, se não vai ter essa inversão de posse nesses casos excepcionais, nesses casos de penhor em especial, o que aconteceria? Não facilitaria o devedor utilizar de meios fraudulentos, ou então ele até mesmo pensar, não, se eu estou com a posse desse bem ainda, o que eu posso fazer? Eu posso ir pagando aos poucos e, por exemplo, digamos que eu empenhei um rebanho bovino, eu pago 50% daquela minha dívida para com o credor e eu penso, não, já posso torrar aqui 50% do meu rebanho, não. O próprio 1421 que vai falar sobre essa indivisibilidade. E eu trago à tona que é justamente só será quitado aquele débito inicial quando for quitado todas as parcelas completamente. Não tem como eu pagar parte e, por exemplo, se eu devo 10 mil reais, eu empenho um relógio de 30 mil reais, eu pago 9 mil, falta só 1.000, você vai ter que quitar esses 1.000 para poder ter novamente sob suas mãos esse relógio. Pronto. E o penhor rural e de veículos, e foi até o Gustavo que me ajudou a escolher esse título de exceção inteligente, porque seria ilógico, seria quase que irracional eu tirar aquela ferramenta que seria necessária para o próprio adimplemento do débito inicial, da obrigação principal. Bom dia a todos, me chamo Escobar. Para quebrar um pouco o gelo, como na primeira vez, gente, se inscreva no canal do Basoli, dê o like, compartilhe com os amigos, familiares. O ciclo de um relógio de luxo, por exemplo, a necessidade e o contrato. Eu tenho um relógio de luxo, por exemplo, um Rolex, eu vou ao banco, tento fazer um empréstimo, eu deixo o meu relógio como penhor, dívida, eu recupero o meu relógio. Mas isso é uma forma de alguns comerciantes, hoje em dia, eles fazem isso para poder adquirir capital, para poder investir e depois, com o próprio investimento, o empréstimo que eles fizeram, eles conseguem recuperar o bem. Muitos empresários fazem isso com quem tem um poder aquisitivo maior. Também a avaliação e tradição. A tradição, como muito bem falou o Gustavo, a tradição é a entrega do bem. Isso aqui é essencial no penhor. Sem a tradição, não existe penhor. Tem que ter a tradição. E, principalmente, tem que ser um bem imóvel. Não tem como você entregar um bem imóvel. Aí eu vou lá, eu tenho uma casa de 300 mil, eu quero penhorar minha casa, tem que pegar 300 mil. Não tem como. Tem que ser um bem imóvel, um relógio, um carro, uma moto, por exemplo. Assinatura do contrato de mútuo com garantia pignoratícia. Tem duas diferenças. Tem credor pignoratício e credor comum. O credor comum é aquele que ele não tem garantia real. Por exemplo, se eu tenho uma dívida de 10 mil com ele e tem outros credores, ele não tem um lugar superior. Agora, o credor pignoratício, esse sim tem garantia. Por exemplo, eu entro em insolvência, falência, um concurso de credores, por exemplo, aí eu vou lá no Banco Bradesco, aí eu comprei minha moto no Banco Bradesco, 50 mil. Vamos supor um exemplo. Aí o Banco Bradesco está no topo. Se, por exemplo, um dia eu chegasse a não pagar a moto, por exemplo, o primeiro a receber será o Banco Bradesco. Por quê? Porque ele é o credor pignoratício, nesse modelo de penhor. A força da garantia real. Aqui o empresário entra em colapso financeiro, outros credores, quirográfico, é o que eu expliquei no passado, né? Que é o credor que não tem garantia real, não tem direito. Ele vai ter que esperar como os outros, assim, e olha lá se ele vai receber. Diferente do credor pignoratício. E o direito de preferência, que é aquele que a gente chama que persegue o bem, né? O direito de preferência, jus preferendi. Onde o bem estiver, vai ter esse direito de preferência, também chamado de secundo. Em um concurso de credores, o titular da garantia real é satisfeito primeiro com o produto da alienação daquele bem, os demais têm eventuais sobras. No caso do relógio, um Rolex, hoje é 50 mil, vamos supor que minha dívida é 30 mil. O banco, ele recebe primeiro os 30 mil e o que sobrar volta para o devedor, não fica com o banco. E o fim do ciclo, que é o principal, né? Quem pegou um dinheiro ou fez alguma coisa, o importante é pagar, né? Para não ficar com o nome sujo. Quitação ou execução. Primeiro caminho, a extinção, que é o princípio que o Gustavo falou, a assessorialidade. A dívida é paga, o penhor se extingue automaticamente. O banco devolve a posse direta do relógio ao proprietário. Tem uma dúvida, que até essa também me surgiu, por que o banco não pode ficar com relógio de luxo? Porque se um relógio Rolex, geralmente sabe que esses relógios Rolex, com o tempo, ele não cai o preço. Como é um valor muito alto, geralmente só avalia, o preço só vai subindo. Essa proibição é segundo o pacto comissório, o banco não pode ficar com o bem, mas é segundo o ordenamento jurídico, no Código Civil,
não existe, não achei nenhum falando que pode ou não pode. Mas segundo o ordenamento jurídico e a doutrina, o banco não pode. Ele tem que ou levar leilão público, que vai ter que leiloar lá, vai ter que lançar um edital, leiloar o valor que ele arrecadar, ele vai pagar o débito e o restante vai ser devolvido. Ou se tiver mais credores, aí o restante vai ser pago aos outros credores. Que é o justo persequente, sequela. Por exemplo, o relógio, eu botei o relógio em penhor, aqui no relógio não vai entrar, mas vamos supor que o banco não tivesse com o meu relógio, fosse outro bem, e o bem eu tivesse vendido, já tivesse passado para terceiro, segundo o justo persequente, que é o de sequela, ele acompanha esse bem aonde ele estiver. Não importa se eu vendi para o Gustavo vendeu para o Fabrício vendeu lá em Luzimangues foi lá para o setor da menina aqui, ó, também, para Taquari, não importa. Onde for, vai acompanhar. E assim se extingue pela quitação ou a execução, aí já é quando você não quita o débito, que aí o banco ele vai ter o direito de executar. A gente estudou no processo civil agora a execução, né? Tem a execução judicial e extrajudicial. Aqui seria, como não tem nenhuma lide aqui, seria uma execução extrajudicial. Como tem a assinatura, testemunhas, o banco, mesmo assim, ele poderia executar, mesmo sendo extrajudicial. E, conclusão, o PO como ferramenta social. Uma ativação econômica, onde bens estão estáticos, parados, você movimenta a economia, transformativos, equilíbrio jurídico, protege o credor mediante a retenção ou publicidade do bem e defende o devedor, garantindo a justa devolução do bem e eventuais saldos. Eu coloquei essa última frase aqui, o direito civil como motor do desenvolvimento. Por quê? Porque muito o que a gente tem visto é o direito civil constitucional moderno, que tem duas relações privadas, mas mesmo assim não deixa de atuar a Constituição, os princípios fundamentais. Aqui entra muito a função social do contrato, de garantias fundamentais, dignidade da pessoa humana, onde mesmo uma relação privada não deixa de olhar os direitos fundamentais de cada um. E assim a gente conclui penhor, e eu acho que é só isso. Penhor vai muito além de um empréstimo sobre objeto e movimenta muito bem a economia, trabalha direito constitucional também, direito civil moderno, e esse é o penhor. Conforme explicitado aí a pergunta pela nossa colega, quando ele faz esse contrato, segundo o Instituto do Penhor, já tem esse direito de antemão, porque como foi alguns princípios da acessoridade e o princípio da sequela ou do persequende, ele já sai acima dos demais. Como se fosse, por exemplo, quando a gente vai lá em obrigações, o princípio da gravitação jurídica, que é onde o bem principal, o acessório, segue esse bem principal. Como eu fiz um empréstimo e eu deixei o penhor, de antemão ali já tem uma segurança jurídica no contrato. Porque o penhor, você só tem como fazer um penhor se você, eu vou pegar um dinheiro ou vou comprar um salgado, você vai ter que fazer um contrato, mesmo que seja de verbal aqui entre as duas partes. Então, de antemão já fica assegurado que o credor ignoratício, ele se sobressai acima dos outros credores, se tiver um concurso de credores.